Ok, boa noite, irmãos. Obrigado, Fábio, pela introdução. Fábio, eu acho que antes de qualquer coisa, ah, ah, é importante, eu gostaria de dizer que a nossa live ela não tem o objetivo de falar sobre... nós não somos cientistas políticos, né? O nosso principal objetivo aqui é trazer um peso, um encargo, né, que o Senhor tem nos dado, na verdade. E, Fábio, se você me permitir, eu até gostaria de fazer um pequeno review aqui e um pouco mais atrás, porque, na verdade, a gente já tem percebido uma coisa que a gente ficou anos sem ver e sem perceber um palco montado, todo um palco montado na nação brasileira para esse cenário que nós estamos agora. Mas, mesmo fazendo faculdade, no início dos anos 2000, a gente não percebia o campo minado que estava no Brasil, principalmente nos centros educacionais, né? E quando aconteceu só trazendo um pouco mais à frente, aquelas manifestações de 2013 no Brasil, que começou com um movimento de esquerda e ela foi tomada pelo povo, e nem aqueles que iniciaram Black Blocs e todos aqueles movimentos sabiam o que ia acontecer a partir daquele momento, porque eles perderam o controle daquilo. E essa movimentação ela começa, então, a partir de 2013. A gente vai perceber que tinha algo que estava além da política. A política era só um background, era só um pano de fundo para algo muito mais grave que já estava acontecendo nos centros e nos meios educacionais, né? Então, desde, na verdade, 2013, com aquelas manifestações de rua, falando do transporte grátis e todas essas questões, e a partir da crise que se instalou no governo do PT, a gente foi percebendo já um clima de disputa, de animosidade acontecendo no Brasil. A mídia, agendas e todas essas coisas, e elas só vão se intensificando depois do impeachment da Dilma Rousseff. Então, o impeachment da Dilma ela vai, então, aumentando e agravando algo que já estava instaurado na sociedade brasileira como um todo. Mas a partir, então, Fábio, das eleições de 2018, isso vai atingindo um patamar cada vez maior. E, para nossa tragédia e para nossa tristeza, essa guerra que estava na mídia e na sociedade, ela vai transmigrar para dentro da igreja. Então, esse que é o ponto. Exatamente. Porque ter toda essa confusão da briga, essa mesma a manifestação mesmo. Tinha o pessoal do Kim, que é de direita, o pessoal da esquerda brigando na rua ao mesmo tempo. Então, você não sabia muito, tinha hora, se aquilo ali era manifestação de esquerda ou de direita. Exatamente. E aí o político ia lá, o outro foi expulso. E aí, mas enquanto está tendo essa briga no campus, vamos colocar político, universitário, militante, como é que é o nome dos sindicatos, e por aí vai. Até aí, normal. O problema é exatamente esse que você acabou de pontuar, contando essa história. Foi quando essa disputa, essa luta ideológica migrou para dentro da igreja. E a igreja se viu nessa disputa. Aí que, na minha opinião, a coisa ficou grave. E, para mim, esse é o ponto que a gente tem que tratar aqui hoje. Porque, como o Daniel falou, a gente não vai ficar aqui falando de esquerda e de direita, qual que é o certo, qual que é o errado, se o Lula é bonito, se o Bolsonaro é legal. A gente não está aqui, a gente não é cientista político, nem para falar economia, nem de nada. A gente quer fazer uma análise que cremos que é espiritual, profética, sobre uma postura equivocada da igreja e também fazer uma proposta
de como a igreja precisa se posicionar diante dessa disputa. Mas te cortei, continua na tua história. Não. E aí isso entrou dentro da igreja. Isso entrou dentro da igreja, mas eu quero até fazer um apontamento também, que essa disputa ideológica, que você até citou, usou alguns termos, Fábio, direita, esquerda, comunismo, capitalismo, socialismo, economia de mercado e todas essas questões, para nós, Fábio, marxismo, né? Exatamente. Isso é uma questão escatológica. E para mim, e isso não está só ao Brasil, isso é global. Nós vimos isso na eleição americana, nós vimos isso, e isso transmigrou-se também para a questão de luta de classe, cor de pele e muitas outras coisas. Mas, então o que está lá fora é um cenário muito frutífero para o surgimento do anticristo. Ele precisa desse caos para se manifestar. Então, quando eu olho para a sociedade, eu vejo que isso é irremediável. Quando nós olhamos para o mundo e para as nações, isso é irremediável. Isso não vai voltar, isso não vai melhorar. Isso só vai se intensificar a partir de agora. As feridas que essa disputa está causando, esse terreno que está sendo produzido, isso é irremediável nas nações. Agora, voltando ao ponto, isso entrou para dentro das comunidades de fé, para dentro das comunidades cristãs. E aí, Fábio, nós vimos um fenômeno pelo qual nós devemos chorar muito, em que a ideologia ela assumiu o lugar do evangelho. A ideologia, seja ela de qual origem for, seja ela ligada ao Capital de Karl Marx, ou seja ela ligada àqueles que leem A Riqueza das Nações de Adam Smith, ela assumiu o lugar do evangelho. E a partir desse momento, a leitura que eu faço do evangelho e a leitura que eu faço do outro, ela passa agora pela minha crença ideológica. E isso começou em 2018 e não está melhorando. Não está arrefecendo. Nós pensamos que com a eleição de um dos lados, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, as coisas iam se amenizar e o Brasil poderia, então, seguir um caminho de reconstrução, ou seja, qual for o seu prisma. Mas não, a guerra se intensificou. Então, isso é muito interessante, que a própria classe política se assustou com isso. Eu estava vendo uma entrevista no Flow, se eu não me engano, foi com o Ciro, que foi essa semana. E tem um momento, eu não sei se foi essa entrevista, foi uma do Flow, acho que foi com o Ciro. Tem um momento que um dos apresentadores do Flow lá, podcast, ele faz exatamente essa sua análise, está falando. Que todo mundo achou que ia ter aquela luta, né, de ideologias, sim, alguém ia ganhar, e depois da eleição, assim, cada um volta para sua vida e ia se esfriar. Mas não, a coisa só piorou. E aí a gente volta para nossa análise. O fato do mundo estar em conflitos, que isso aí é escatológico, guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, e está ligado à guerra de nações, mas também está ligado com a guerra de ideologias. Exato. Isso aí, ser intensificado no mundo, isso aí, beleza. Agora, isso está vindo para dentro da igreja e afetando a maneira como as pessoas estão enxergando o evangelho, aí que está a grande treta. Exatamente. E aí, mas termina a sua análise aí, depois eu queria que você falasse sobre o que você percebeu, o que você ouviu de Deus. Mas termina aí a análise. E a pandemia vem, né, Fábio? A pandemia também ela vai intensificar isso, porque a guerra aumenta cada vez mais. E nesse contexto, Fábio, nesse contexto em que a gente percebe, então, uma confusão tremenda em que eu não interpreto agora o Evangelho e a leitura bíblica segundo o Espírito Santo
mas segundo a minha lente ideológica, e isso começou a causar uma cisão e uma guerra tremenda. E as redes sociais, elas estão intensificando isso de uma maneira muito grave. E nesse contexto, Fábio, e agora eu entro na visão, né? Você falou do peso, o peso que veio ao meu espírito, orando e intercedendo pelo Brasil, e por tudo aquilo que está diante de nós, o peso que me veio, eu anotei aqui, é uma onda, um conflito civil, se é que eu posso assim dizer, Fábio. Um conflito civil, porque são cristãos contra cristãos, um conflito civil tremendo, terrível, e uma onda de divisão em que as bombas e as armas que estão sendo usadas é ideologia. Então, Fábio, a minha percepção é que de 2018 para cá não melhorou, só tem se intensificado, e o ano que vem, esse ano de 2022, vai ser um ano em que isso vai atingir um ápice tão grave e tão sério, que se não houver uma intervenção divina, os efeitos sobre a igreja brasileira serão devastadores. Devastadores. O testemunho da igreja diante da sociedade brasileira, que já não está bom, justamente por causa dessa batalha, porque, Fábio, enquanto nós temos um lado chamando o presidente de Messias e o outro de genocida, esse é os extremos. E eu entendo que os extremos se beijam, os radicais de ambos os lados se encontram, porque o espírito é o mesmo, o espírito é contencioso, divisor, separador. Então, o peso Fábio, e a visão que o senhor trouxe, irmãos, e todo mundo que está nos ouvindo aqui nessa noite, é que se não houver uma intervenção da parte do Senhor, as feridas que vai ficar depois porque não importa quem vai vencer a eleição de 2022. Não importa. A guerra, ela é real e ela vai se intensificar. Agora, a pergunta né, Fábio, diante da visão, qual vai ser a nossa resposta diante de um quadro que já está aí, que já existe, e ele é real? Tá, só te interromper. Então, baseado no que você está entendendo, por meio de uma percepção profética, o que você está afirmando vem uma onda de conflito e de luta ideológica dentro da igreja, que vai gerar um estrago interno. E o que você está falando não importa quem vai ganhar, se é esquerda ou direita, essa onda vai fazer um estrago que pode causar efeitos que podem demorar anos para serem reparados. Então é isso que você está falando. Então é importante a gente falar aqui que a gente não está aqui falando de esquerda ou de direita, a gente está falando de um conflito ideológico que é satânico, que está sobre a igreja, que foi iniciado de maneira mais violenta antes da eleição, e a gente crê que isso vai crescer de uma forma exponencial até a próxima eleição. Você usou um exemplo prático. Você vai ver uma parte da igreja chamando o Bolsonaro de genocida e sei lá, nazista e essas coisas aí que eu nem entendo qual é a base disso tudo. E você vai ver uma outra área da igreja falando que ele é o Messias e ele é a única esperança do Brasil. Cara, essas duas declarações são claramente satânicas e o mesmo espírito está por trás das duas. Uma idolatria, né? Que é uma idolatria ideológica que está modelando o tipo de pensar das pessoas. Quer ver um outro exemplo prático? A gente o pessoal que é prático. Teve o massacre do Jacarezinho, beleza? Que 28 pessoas morreram, se não me engano, 29.
sendo que eu acho que a maioria eram suspeitos, vou usar essa palavra, suspeitos de envolvimento com tráfico de droga. Aí você vai ver duas falas dentro da igreja. Um lado vai falar o seguinte: cristão, a polícia tem que entrar e matar todo mundo mesmo, e destruir todo mundo mesmo, e matar todo mundo. Um lado. E o outro lado vai dizer: a polícia está errada porque ela não pode confrontar o tráfico, porque isso tira a segurança do morador da favela. Cara, as duas falas são totalmente equivocadas e as duas estão sendo produzidas pela mesma igreja, e o espírito de engano está por trás das duas falas. Exatamente. A fala que vai dizer que a polícia não pode resistir ao tráfico armado. E a mesma igreja está dizendo que não, tem que entrar e assassinar todo mundo. Uhum. Duas verdades que parecem antagônicas, mas na verdade são influenciadas pelo mesmo espírito, o espírito do engano. Exatamente. Faz sentido? Completamente, totalmente, faz sentido. E esse é a grande questão, Fábio, porque nenhum dos lados demonstra nenhum sinal de se dobrar e de fazer uma meia-culpa. Eu quero aproveitar, Fábio, e fazer uma meia-culpa. Eu votei no atual presidente, porque eu acreditava que havia pautas que se aproximavam com as pautas daquilo que nós cremos, a questão da vida, contra o aborto, a questão de ter um governo aliado a Israel, né? De ter depois, né? Eu era criança quando aconteceu a direta já no Brasil. Eu tinha 4 a 5 anos de idade, mas eu me lembro lá do Milton Nascimento cantando Coração de Estudante lá na Praça da Sé, em São Paulo. Mas tá velho mesmo. Exatamente, mas eu consigo me lembrar um pouco do Collor, aí já tenho uma consciência melhor de Itamar, Fernando Henrique Cardoso, então PT. Nós não vimos, desde a redemocratização, um presidente fala assim: nós queremos ser amigo de Israel. Então nós pensamos: uau, isso pode ser positivo para a nação brasileira. Mas o fato vai chegando um momento que todos nós, seja quem votou contra ou a favor, precisa fazer uma meia-culpa. E Fábio, quando eu olho para o livro de Joel, e você conhece bem o livro de Joel, né? O primeiro convite de arrependimento em Joel, porque quando a gente vai para Joel 2, é o povo todo. É os anciãos, é os que choram, todos os que mamam. Mas ali você tem, no Joel capítulo 1, um convite para os anciãos, para os líderes, para os cabeças do povo. Ali não tem o povo primeiro. E eu digo isso para você porque, assim, Fábio, a gente olha para as redes sociais, os líderes e aqueles que têm uma influência sobre o povo estão instigando e aumentando o conflito. E o pior de tudo, Fábio, é o post e a torcida organizada que vem nos comentários embaixo. A torcida organizada trágico, é triste de ler os comentários que vem em cada post. Então você tem, por um lado, eu vi esses dias, Fábio, eu li. Nós não vamos dizer nome aqui, né? Nós não vamos falar nomes em lives, né, Fábio? Ao contrário de outros. Mas nós vimos cantores, eu vi cantores do cenário musical brasileiro chamando o Bolsonaro de genocida e falando que quem apoia o governo Bolsonaro é genocida como ele. Então, quer dizer, ele está incluindo nesse pacote irmãos em Cristo. É muito grave, é muito sério. E, em contrapartida, você tem outros chamando o comunista de vagabundo. Desculpa a expressão. Ou seja, eu também estou colocando nesse pacote irmãos em Cristo, pelos quais o Senhor morreu e salvou, nessa mesma categoria. Ou seja, Fábio, estamos cegos. Completamente cegos. Eu estou combatendo irmãos por causa de uma crença política. E como você falou, Fábio, para mim, a questão política ela é só uma maquete, ela é só uma maquiagem
de algo, como você disse, muito mais grave, que é satânico, é diabólico, né? E nós vamos, Fábio, precisar de vozes que vão ter que convergir isso de alguma forma, de alguma maneira. Então, nós temos aqui uma grande maioria nos extremos e quase nenhuma voz de bom senso e equilíbrio profético e de entendimento profético, de uma leitura espiritual do que está acontecendo. Eu quero citar aqui uma passagem, Daniel, para a gente ter alguma base aqui teológica ou bíblica que a gente está falando, para as pessoas não acharem que a gente está falando da nossa cabeça. Eu quero ler Josué 5 e eu quero ser bem prático agora sobre esses exemplos que você deu. Só um parênteses. Você sabe o que é mais maluco nessas lives aqui, nessas instruções, Daniel? Eu gravei um vídeo com o Dario há um tempo atrás sobre isso. Sobre mais ou menos o que a gente está falando aqui. O tema foi Lula, Bolsonaro e o profético. O teor é esse aqui que a gente está falando. Os esquerdistas viram o meu vídeo e mandavam os vídeos para os caras da direita, da igreja, falando: olha como é que o Fábio está defendendo a esquerda. E o pessoal da direita pegava o mesmo vídeo e mandava para o pessoal da esquerda dizendo: olha como é que o Fábio está defendendo a direita. Eu falei assim: gente, esse povo está endemoniado. Não é possível, os caras estão usando o mesmo vídeo para brigar entre eles. Cara, para tu ver como é que o pessoal está cego. Mas vamos lá, Josué 5. Sim. Josué 5, versículo 13. Você conhece esse texto melhor do que eu. Josué assume a liderança do povo de Israel e ele está para lutar contra Jericó. E aí diz que, estando Josué 5,13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que jazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele lhe disse. Aí olha a pergunta que o Josué faz. Vê se não parece a igreja evangélica brasileira. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? É muito boa essa pergunta, né? Tipo assim, você está do nosso lado tipo ou assim, você está do lado de Jericó? No caso, Yeshua, né? Ele só tá perguntando isso para Yeshua, assim, né? Ele está perguntando para o Cristo pré-encarnado. Lembrando aqui, você que está assistindo, conhece esse texto, isso aqui é uma teofania messiânica. O próprio Cristo pré-encarnado apareceu para Josué. O mesmo anjo do Senhor que apareceu para Moisés na sarça. Tanto é que ele fala a mesma coisa, né? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Isso. Então preste atenção que quem está falando aqui é Deus. É o Filho do Homem, de Daniel 7. Né? É o Cristo. Aí, olha o que o Cristo responde para Josué. Essa resposta é melhor. Não. Ponto. Tipo assim, você tá do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? Ele fala assim, não. Ponto. Exatamente. Essa é a melhor pergunta. Essa é a melhor resposta. E aí ele fala assim, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué, o que ele faz? Ele se prostra com o rosto em terra e adora o Cristo pré-encarnado, dizendo: o que você diz, meu Senhor, ao seu servo? Aí ele fala, né? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. Eu quero pontuar isso, deixar isso muito claro. Eu já ouvi várias pessoas falando isso na internet, que é impossível um crente ser de esquerda. E já ouvi pessoas falando, é impossível um verdadeiro cristão voltar no Bolsonaro. Então, olha o que a pessoa está falando, que toda pessoa que é de viés esquerda, essa pessoa não é salva. Ela não pode ser considerada cristã. Sim. E aí, o outro cara vai dizer que aquele que vota no Bolsonaro e é genocida como ele, também é impossível que Cristo habite nele. Porque na cabeça das pessoas, sempre o Deus está do lado dele. Só que quando Josué pergunta para Cristo, você está do meu lado? Você está do lado das minhas ideias? Você está do lado...
aqui da minha galera ou você está do lado dos meus inimigos? Cristo fala assim: eu não estou de lado nenhum. Eu não estou nem do lado dos seus inimigos, nem do teu lado. Eu estou do lado do Senhor dos Exércitos. Então, eu quero dizer uma coisa muito séria aqui. Filho, que você está assistindo aí, minha amiga, para de demonizar pessoas. Porque pessoas votam com viés político diferente do seu. Isso é pecado. Para de demonizar pessoas porque pessoas não pensam como você. Isso é pecado. Eu tenho visto igrejas sendo rotuladas de igreja de direita e igreja de esquerda. Tipo assim, um cara de direita não pode congregar numa igreja de esquerda e um cara de esquerda não pode congregar numa igreja de direita. Gente, isso é satânico. Isso é satânico. Sim. Então, mas faz sentido isso, Daniel? Sim. Então, primeira coisa prática. Sim. Vai, sim. Mas vai, sim, completamente sentido. Eu queria também, Fábio, até ler um texto de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, Fábio, é um tratado de física quântica, astronomia, natureza de corpo glorificado. Escatologia. Paulo tem um surto de glória aqui. Não, Paulo é RG vermelho, né, filho? Paulo tem um surto de glória. Paulo está falando de tipos de corpo glorificado. Ele está dizendo que tem corpos glorificados diferentes de outros corpos glorificados. Ele está falando de ressurreição, ele está falando de esperança vindoura, ele está falando de escatologia. Mas, Fábio, tem uma coisa interessante aqui, eu queria ler 1 Coríntios. Então, assim, até parece, Fábio, quando eu vou ler aqui o versículo 33 e 34, que Paulo está numa narrativa a respeito da ressurreição, a respeito da natureza do corpo glorificado, a respeito da nossa esperança, porque ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Então ele está falando sobre isso, ele está discorrendo a respeito dessas verdades. E vem o versículo 33 aqui, Fábio, 34, parece que ele muda de assunto. E olha o que ele vai dizer aqui. Não vos enganeis. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo por vergonha vossa. Então, quer dizer, Paulo ele interrompe o discurso e ele fala sobre más conversações. Então, quer dizer, Fábio, foi-se o espírito da profecia. Foi-se o espírito do discernimento dos tempos. Agora é achismo, é falatório, é intelectualidade. Eu só penso, Fábio, quando eu li isso aqui, e ouvindo você falar de Josué, eu não paro de pensar em Jeremias 23. Quando o Senhor exortando os falsos profetas, ele fala, quem olha, esteve? Tipo assim, quem esteve no meu conselho? Fábio, nós estamos órfãos. Nós estamos órfãos. Glória a Deus, nós sabemos que há vozes, sabemos que pela misericórdia de Deus há vozes que o Senhor tem dado graça e levantado na nação, mas a urgência de muito mais vozes e de muito mais homens que possam dizer, eu estive no conselho, eu ouvi a Trindade, então eu posso descer de lá e instruir o povo. Mas não. Ao invés de homens que têm subido o conselho, a gente está vendo e testemunhando torcida organizada. E o pior é o seguinte, nunca, que eu saiba, nunca na história a igreja teve tanto acesso ao presidente da República como nesses dias. Que eu saiba, nunca na história desde a devo você falar isso aí que você falou bonito pra caramba. Redemocratização. Isso aí. Redemocratização. Depois que isso aí aconteceu, eu não me lembro de nenhuma época que a igreja teve tanto acesso ao presidente da República. Agora a pergunta é, o que a igreja está falando para esse homem?
Parabéns, tudo que você faz é bom, você é maravilhoso, você não erra uma, isso, você dá entrevista bem pra caramba, quando você dá entrevista você arrebenta, você lacra. A pergunta é, alguém esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a palavra do Senhor e tem autoridade para chegar para o presidente da República e falar a palavra que procede da boca do Senhor? Ou a gente está sendo um bando de marionete política, onde um monte de líder só vai para o Congresso para tirar foto com o presidente, mas não está falando da palavra que procede do céu? Então, para que a gente tem acesso ao presidente se a gente não está falando nada da parte de Deus para ele? Então, cara, isso é... Fábio, quando Natan entrava na corte de Davi, quem tremia era Davi. Mas Fábio, você sabe disso, Provérbios capítulo 29, né? Versículo 18 ou 19, não me engano, não havendo visão profética, a palavra no hebraico é o povo não tem freio. O povo anda desenfreado. As nossas ideias, as opiniões estão desenfreadas. A internet virou definitivamente um retrato do último versículo de Juízes, do capítulo 21. Não havia rei em Israel, cada um faz o que parece cada um bem. fazia o que queria. Aos seus próprios olhos, cada um está falando o que quiser, de maneira irresponsável, sem temor. Irmão, você que diz que o presidente é genocida, vá na Ucrânia e pergunte o que foi o Holodomor, onde 1 milhão de ucranianos morreram de fome por causa de Stalin. Ou vá na Polônia, visite Auschwitz e veja o que é um genocídio. E da mesma forma, né, como o Fábio também citou, aqueles que tiveram acesso à cadeira do presidente, a nossa esperança não é Brasília, a nossa esperança é Sião. Ou seja, Fábio, nós estamos sem rumo. Eu falo nós, porque nos incluindo na geração, no macro, nós estamos desenfreados por falta de visão. Toda vez que alguém, filho de Deus, fala a nossa única esperança é o Bolsonaro ganhar, isso demonstra como a igreja está cega. Gente, isso é pecado. Colocar toda a esperança de uma nação em um homem, isso é idolatria, isso é pecado. E aí eu quero citar outro texto. Eu escrevi uns aqui. Vou ler agora Daniel 2:20. E aí vou fazer outra declaração aqui que vai dar ruim, mas vamos lá. Vai lá. Daniel 2:20. Disse Daniel. Isso ele está falando para Nabucodonosor, que é o imperador que governa o mundo. Nabucodonosor, que é o imperador de Babilônia, que é o império que domina o mundo antigo. Ele está falando isso pro rei do mundo, do planeta, né? Antigo, no caso. Disse Daniel, seja bendito o nome do Senhor, Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. E dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Gente, a gente precisa entender o seguinte, que Deus é soberano sobre o tempo e sobre a história. E não tem nada no planeta Terra que está fora do seu domínio. Se a Bíblia está certa, e ela está, e Deus que remove reis, estabelece reis, eu quero avisar uma coisa para vocês. Quem colocou o PT no poder foi Deus. Sim. Quem derrubou a Dilma foi Deus. Se o impeachment da Dilma foi golpe, foi um golpe de Deus. Quem botou o Bolsonaro no poder foi Deus. E se o Lula voltar, vai ser Deus. E nada, nenhum choramingo de crente evangélico
vai emocionar a soberania e o propósito de Deus. O problema é que a gente está gastando mais tempo brigando entre si para ver quem está certo do que entrando no conselho do Senhor para ver o que Deus quer fazer nessa nação. Ah, mas Fábio, Deus pode colocar um líder corrupto no Brasil? Lógico que ele pode. Quando o povo de Israel pediu um rei semelhante às outras nações, quem foi que Deus mandou Saul ungir? Samuel ungir? Saul. Saul. Quem mandou? Quem que levantou Saul? Foi o povo, Daniel? Que levantou foi o Senhor. Agora, qual era o propósito de Deus? Deus queria usar o Saul para humilhar o povo de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Se Deus tiver que botar um presidente na República para ferrar com tudo, para poder humilhar a igreja brasileira, para que a igreja brasileira pare de olhar para os homens e volte a sua cara para o chão e se arrependa da idolatria, Deus vai fazer isso. Com certeza. Mas nós temos tempo. Amém. Nós podemos nos arrepender da nossa idolatria. Fábio, e reconhecer a soberania de Deus. Fala aí. Fábio, se Esther ficar muito confortável no palácio, Amã se levanta. Amã se levanta, né? Fábio, você estava falando, Fábio, eu queria compartilhar uma historinha. Fábio, eu estava em Brasília no ano de 2002, na gravação do 5º CD do Diante do Trono, Nos Braços do Pai. Fábio, 1 milhão de pessoas. Fábio, nós fomos para Brasília, nós saímos daqui de Goiânia, 5 horas da manhã, a convite da pastora Ezenete Rodrigues, para participarmos da intercessão daquela gravação. Nós estávamos lá. Nós chegamos em Brasília e nós oramos o dia inteiro, Fábio. Pelo Brasil, pela nação. Fábio, o ano de 2001, o ano de 2002, foi um tempo de muita clamor e de muita oração pelo Brasil. Eu me lembro quando o Mike, ele veio em Goiânia, no início de 2001, para dar diretrizes das 72 horas de adoração. Lembra disso, Fábio? Quando foi feito 72 horas de adoração e oração em todo o Brasil, nós estávamos, Fábio, com peso e orando pelo Brasil desde aquela época. E quando nós estávamos daquela gravação, e quem aqui não gosta de Diante do Trono, né? Problema seu, mas o fato é... Dê um brado de vitória ao Senhor! Até aquele momento, algo muito sério estava acontecendo. Deus estava derramando muita graça. Nós oramos pelo Brasil o dia inteiro. Fábio, olha só. Aquilo foi em julho de 2002. No outro ano, o PT entrou no poder. Ou seja, Deus está falando alguma coisa para nós. Não é possível. E pegando o que você está dizendo sobre a soberania de Deus, eu lembro que Paul Bilheimer, naquele livro que fala O Seu Destino é o Trono, um clássico, né, do Paul Bilheimer, Fábio, tudo que o Senhor está fazendo na história é preparar uma noiva para o filho, ou seja, quer venha guerra, anticristo, ou seja o que for, o alvo do Senhor é preparar uma igreja para o casamento. E ele vai levantar, Fábio, quem ele tiver que levantar para que uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem sujeira, se prepare para os últimos dias. Independente se encaixar com o padrão, nosso padrão de governante ou não. Exatamente. Lembrando que Deus usou Nabucodonosor para humilhar o povo dele de Israel, levando ele para o cativeiro. Exatamente. Então, Fábio, o alvo de Deus é a noiva, né? O propósito de Deus é essa noiva, judeus e gentios se convergindo um ao outro. Então, Fábio, olha que tremendo. Eu estava lendo uma biografia do Hitler, escrito por um
um historiador britânico chamado Ian Kershaw. Eu indico essa leitura. Você não tem nada melhor para ler, não, bicho? Pô, Fábio, já falei para tu. Já falei para tu 10 vezes para ler The Gospel of Christ Crucified, tu não lê, mas essa biografia de Hitler tu lê dessa forma. Mas isso já deve ter uns 4 anos, viu, Fábio? Olha, ouve isso, Fábio. Ouve isso. Hitler era austríaco. Ele não era alemão, ele nasceu na Áustria. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele foi estudar num colégio católico. E a Áustria é um lugar de muitos Alpes, muitas montanhas e lagos. E no fundo do seminário tinha um lago. E Hitler, quando era pequeno, foi nadar escondido e começou a afogar. E não tinha ninguém perto. Um padre viu, de longe, o jovem Adolf afogando, correu e o salvou. Eu sempre gosto de me perguntar, quem salvou Hitler? Foi Satanás ou foi Deus? Quem livrou Hitler do afogamento? Ou seja, Fábio, Deus vai levantar, seja vasos de ira ou sejam vasos de misericórdia, para preparar o seu povo. Ou seja, Fábio, se a igreja não começar a se arrepender e não começar a cair a ficha e abrir os olhos, nós vamos entrar no jogo do anticristo, no jogo dos últimos dias, e vamos trazer vergonha para o testemunho do Senhor nessa nação. Vou para o terceiro texto. E aí você vai trazendo sabedoria e trazendo as suas historinhas. Cada texto tu traz uma historinha. Tu tá indo bem. E tu denunciou que tu é velho 2 vezes já. Uma que tu lembrou do Diretas e outra que tu tava na gravação do Diante do Trono. Eu não vou nem falar a primeira vez que eu ouvi Valnice ministrar. É melhor eu ficar calado. É melhor. Guarda essa só para quê? Terceiro texto e terceira afirmação. 1 Timóteo 2:1, que é clássico. Antes de tudo, pois exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante do Senhor. Terceira afirmação. O Bolsonaro é o presidente da República. Você pode gostar dele ou não. Pode não. Eu não gosto do Bolsonaro. Tudo bem, você não é obrigado a gostar. Mas você é obrigado a exercer a sua função sacerdotal e orar, interceder pelo presidente da República e pela sua família, pelo seu casamento, pelas suas emoções, mesmo sem gostar dele. Mas eu sou de outro viés político. Não importa. Ele está sentado na cadeira de governo. Nós precisamos interceder por esse homem. Mas e se o PT entrar? Se o Lula entrar, nós vamos ter que interceder pelo Lula. E se o Ciro entrar? Nós vamos ter que interceder pelo Ciro. E se a Marina aparecer do nada? Porque ela some, né? Aí ela, se ela aparecer e ganhar, né? Vai que Deus tem um senso de humor muito divertido e a Marina ganha. Nenhum dos polos, né, Fábio? Uma terceira via ganha. A gente vai ter que interceder. Então, o sacerdócio não está relacionado a se o político se encaixa com o meu padrão ideológico. O profético, gente, não tem bandeira. O profético não tem bandeira. Não existe profético de menino. Não, se eu gostar da pessoa, eu vou interceder. Se eu não gostar, eu não intercedo. Isso é criancice, isso é bobeira, isso é meninice. Isso não é sacerdócio, isso não é profético. Isso é coisa de criança. Então, eu não votei no Bolsonaro. Você tem que interceder por ele e pela sua família. Eu votei por ele. Você tem que interceder por ele e sua família. E para de ficar falando que ele faz tudo certo. Bolsonaro faz tudo certo aonde, caçamba? Aonde que Bolsonaro... Quem inventou que o Bolsonaro é cristão? Quem inventou isso é louco. Que o Bolsonaro é crente cristão. Nós precisamos interceder por esse homem. Ele carece do favor de Deus. Ele carece
da sabedoria do Espírito, ele carece de uma intervenção divina. Então, se você é contra o Bolsonaro e você se recusa a interceder por esse homem, você está em pecado. E se você coloca todas as suas esperanças nesse homem e acha que ele está pleno de sabedoria e faz tudo certo e não intercede por uma intervenção divina, você também está errado. Nós temos uma responsabilidade profética com o presidente da República, independente da sua viés política, do seu viés político. Nós precisamos interceder por esse homem, pela sua família, para que Deus possa intervir na vida dele, você gostando dele ou não. Isso. E aí, conte a sua história agora, Daniel, sobre isso. Na verdade, Fábio, eu Fala um pouco da tua experiência, que você trabalha com intercessão há, vamos botar aí, 20 anos. Quase isso. Então, fala um pouco da tua experiência, você intercedendo há 20 anos por pessoas que você gostava e pessoas que você não gostava tanto assim. Lembrando que, gente, só para lembrar que o Daniel é velho. Daniel, ele fez a primeira turma do CPP e ele estudou com o John Walker, que é pai do Haroldo. Então, ele estudou com o senhor John Walker. Reza a lenda, o profeta mais brabo que esse Brasil já conheceu. Ele é velho. Mas fala aí sobre a sua experiência de intercessão, Fábio, políticos. Eu queria até... Eu falei da Valnice, né? Primeira vez que eu vi Valnice ministrar foi em 1993. Mas eu preciso dizer que eu era muito novo. Eu estava com 12 a 13 anos de idade na época. Ela veio em Goiânia ministrar uma palavra sobre... eu nem sabia, era 8 de março, um dia depois do meu aniversário. Era uma conferência do Dia Internacional das Mulheres. Eu tinha 12 anos, cheguei lá, tinha 5.000 mulheres. Eu acho que eu era o único menino que tinha lá. Eu não entendia nada. Mas eu vi a Valnice deitar, né, sobre um mapa do Brasil. E a pregação dela naquele dia foi gerando a redenção do Brasil através das dores de parto. E isso marcou, né, a nossa trajetória desde então, né? Um anseio de ver o Brasil, não o Brasil ficando rico, economia poderosa e o Brasil ficando igual aos Estados Unidos, né? Mas um Brasil rendido aos pés do Senhor. E nós estamos nessa batalha desde então. Mas eu confesso a você, Fábio, que até mesmo de um tempo para cá, houve momentos durante essa última eleição que a gente se perdeu. Assim, a gente ficou um pouco cego. Eu vou fazer essa minha culpa. Ficamos numa expectativa de que uma eleição poderia colocar o Brasil, um presidente poderia colocar o Brasil no rumo. E precisamos, nós precisamos nos arrepender disso. Eu estava dizendo, a primeira 72 horas de oração, que foi na Páscoa de 2001, que nós estávamos aqui orando, e eu citei também 2002, nós acreditávamos naquele momento que havia chegado o tempo de uma redenção. Mas hoje eu percebo, Fábio, só fazendo uma confirmação do que você também disse, nós olhamos para a vitória do atual presidente e dizemos, chegou a nossa vez. E, de uma certa forma, nós nos constantinizamos, eu vou usar essa expressão só para ser didático, no processo, ou seja, chegou a nossa vez, temos acesso agora ao poder em Brasília, né? Então, eu estou aqui como intercessor, eu não sou, como eu disse no início, nós não estamos aqui como cientistas políticos, eu estou aqui como intercessor. Não me acho voz para muita coisa, mas nós estamos orando há um tempo. E eu entendo que é um tempo, Fábio. Eu acho que o primeiro passo começa de ambos esses espectros, esses polos, começarem a reconhecer suas culpas, suas opiniões humanas, seus achismos nas redes sociais. E de fato, como você falou, Fábio,
houver uma restauração sacerdotal da igreja brasileira. Fábio, eu até costumo dizer o seguinte, quando a gente lê Lucas, o Senhor termina o Velho Testamento falando de Elias. Ele recomeça os evangelhos falando de Elias. Ele termina Malaquias falando de Elias e ele inicia os evangelhos, a história da redenção com Elias. Só que o que me chama a atenção, Fábio, é que o primeiro personagem que aparece não é um profeta, é um sacerdote. É um sacerdote. Então, ao meu ver, Fábio, né, você pode até fazer um contraponto, ao meu ver, eu não tenho nem como sair de largada falando em restauração de ministério profético e apostólico no Brasil se não tiver uma igreja sacerdotal, porque o sacerdócio é o útero que vai gerar uma voz. Então na minha percepção como um intercessor, e eu nem sei se eu posso falar isso, talvez eu estou sendo até arrogante, soberbo em dizer isso, sou um intercessor, mas o fato é, Fábio, nós precisamos de um ponto de convergência, né? Fábio, nós chegamos num ponto, e a gente tem que entender isso, Fábio. Assim, eu penso que os irmãos que estão nos ouvindo, a igreja brasileira, ela precisa entender isso. Por culpa nossa, tá? Tem gente que vai na internet dizer ai deles, né? Isaías falou ai de mim. Então, assim, acho que está na hora de falar ai de mim, ai de nós. Então, nós precisamos entender que chegamos num ponto, Fábio, que naturalmente falando não tem solução. Aí as fortalezas mentais e ideológicas que nos possuíram não vão sair com café da manhã de unidade e a gente abraçar a lagoa lá na cidade, abraçar a praça principal da cidade. Nós chegamos num ponto irreconciliável. Naturalmente falando, não há volta. Não há retorno. E o primeiro passo de uma cura e de uma mudança nisso é entender que fomos tão profundos na nossa idolatria ideológica que soluções humanas não vão resolver isso. E aí Paulo, como você citou, em 2 Coríntios capítulo 10, ele fala assim... 4, 5. É isso? As armas da nossa milícia não são carnais, Deus, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, Deus, toda arrogância, altivez e todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, para que toda mente se torne cativa da obediência de Jesus Cristo. Nós temos uma luta, Daniel, e essa luta não é contra os nossos próprios irmãos. A nossa luta é contra estruturas de pensamento, sofismas e fortalezas mentais que têm sido edificadas nesses últimos anos e estão se levantando contra o conhecimento de Jesus. Isso. E só o arrependimento, a humilhação e a restauração do sacerdócio vai quebrar esse ciclo satânico sobre a igreja brasileira. Nós temos tempo. Se nos humilharmos como Josué, quando o Senhor fala para ele, não estou nem do teu lado, nem do lado dos seus inimigos. Ele desce e se humilha, e ele adora o príncipe do Senhor dos Exércitos. E ele fala, o que você tem para me dizer? Interessante que quando o Senhor aparece, ele que fala primeiro. Já reparou? Sim. A gente tá tão afobado em falar. Dá opinião. E a gente não tá nem parando para ouvir o que o Senhor quer falar. E o que ele fala é, tira a sandália dos seus pés. Se humilha. Deus. Se humilha. Deus. E ele desce. Fábio, eu até... Fábio, pensa comigo.
nós temos de um lado o intelectual progressista, que lê Foucault, Adorno, que lê Marx. E do outro lado, você deve ter ouvido essa expressão, Fábio, a gente tem a tia do WhatsApp, as tias do WhatsApp. De um e lado, os tios, né? As tias, né? É porque surgiu essa expressão, aquelas tiazinhas que ficaram ali na eleição usando o WhatsApp, mandando... Então, Fábio, aí do outro lado você tem o reformado tradicional, que conhece Kuyper, que lê Doivert. E aí do outro lado você tem o seu Zé, que é pedreiro, que é conservador, que é cabeça dura, que é turrão. Fábio, como conciliar esses polos? Como reunir esse povo? E a única coisa é o evangelho. É a cruz. Não tem outro ponto de convergência. Não tem seminário, não tem congresso. Nós precisamos de uma visão do Filho. Nós precisamos da experiência dos moráveis. Todo mundo daquelas terras briguentos, eles viram o cordeiro sofredor e aquilo mudou a história das missões. Aquilo produziu um movimento de oração que durou 120 anos. Não tem saída. Nós não temos opção. Não temos. Se o Senhor não vier... O Ângelo, né, fez uma série, né, pregando o evangelho para os evangélicos. Não, pregando o evangelho para os evangélicos, né, Fábio? Fábio, se o evangelho não vier e não vier a nós estamos perdidos. Não há esperança. Não há esperança. Deve ter líderes, pastores, líderes de casa de oração nos ouvindo. Meus irmãos, nós precisamos chamar os sacerdotes e clamar entre o poste e o altar. Tem a música, o Bravo fez aquela canção, Para Tudo e Ora, né, baseado em Joel ali. Nós vamos precisar, Fábio, de vozes que nos ajuntem nesse lugar. Intelectuais e ignorantes, e analfabetos, todos, diante do único ponto de convergência possível, que é o Filho, que é a obra do Filho, que é a cruz, que é a mensagem do Evangelho. Senão não há esperança, Fábio, se isso não acontecer. Paulo, quando ele afirma que vai lutar contra as fortalezas, como ele lutava, né? Ele lutava pelo Evangelho e com o Evangelho. Isso para mim é muito poderoso. Meu Deus. Eu tô orando, clamando e chorando por causa disso, Daniel. Eu vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Tô na minha mesa, hein? Nem combinamos, ó. Ó os livros que eu tô lendo. O Evangelho, Grande Comissão, o Evangelho de Paul Washer, o Evangelho, Greg Gilbert, tem o Evangelho até do Leandro Vieira. Cara, se a gente não se voltar para o Evangelho, bicho, a gente está perdido. Então, assim, eu quero terminar essa Fábio, assim, né? O Evangelho, né, Fábio? Só um parênteses, né? O Evangelho é a única resposta. É a única resposta que vai poder esmagar essas ideologias e trazer unidade, né? Depois de tanta loucura, depois de tanta disputa, depois de tanta guerra e tanto conflito, o Evangelho é a única resposta, é a única solução para esse cenário, Fábio, que está diante de nós. Né? Não, concordo plenamente, amigo. Eu quero terminar aqui esse vídeo, essa live,
A gente pode fazer outra sessão depois com o Daniel. Se você não conhece o Daniel, corre lá, Base Antioquia, em Goiânia. Vai conhecer um pouco do que o Daniel tem produzido, ensino, intercessão. Segue lá também. O Daniel também é proprietário da Antioquia Books. Então procura lá Antioquia Books também, Goiânia, que é meu mantenedor de livros caros. E eu quero terminar esse encontro, Daniel, fazendo uma pergunta que eu sempre faço para quando tem alguém aqui comigo que carrega o ministério profético. Então eu fiz essa pergunta para o Hudson, eu fiz essa pergunta para o Judson, eu fiz a pergunta para o Rodrigo de Recife, fiz essa pergunta para o Mike, para o Dario, para todo mundo. Então eu vou fazer para você. Qual que é a tua instrução acerca de como devemos interceder nesse tempo? Então, se tiver alguém aqui pensando, mas como tá? Eu entendi o que vocês falaram, mas como que eu devo interceder? Quais são as bases para a gente interceder com relação a essa problemática? O que você pode nos instruir acerca de como interceder? Fábio, é interessante porque eu tinha aqui marcado 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Fábio, a primeira coisa que, na minha opinião, na minha percepção, daquilo que eu tenho ouvido de Deus, é que a primeira coisa, Fábio, a gente tem falado muito de avivalistas, mas, ao meu ver, nós temos uma grande necessidade de reformadores e de restauradores. Porque eu entendo que o que a igreja viveu no século XX vai ser diferente do que a igreja vai viver no século XXI. Nós não vamos viver de ondas. Deus está restaurando uma noiva, não para mais um avivamento, mas para um casamento. Então, eu queria dizer o seguinte. Se nós pegarmos o livro de Esdras e Neemias, eu posso resumir, Fábio, o livro de Esdras e o livro de Neemias, que é uma continuação, Fábio, poderia até ser, entenda o que eu quero dizer, poderia até ser um livro só, poderia até ser um livro só. Eu resumo esses 2 livros em 3 palavras, Fábio. Altar, casa e muro. Eu resumo esses 2 livros nessas 3 palavras. Altar, casa e muro. Alô, Sartório de Vitória. Atenção que o Daniel tá profetizando, hein? Repete isso aí. Altar, casa e muro. E, Fábio, necessariamente nessa ordem. Vamos lá. Eu não posso falar de casa e de culto se não tiver o altar. Eu levanto o altar, eu restabeleço, Fábio, o sacerdócio, eu trago o sacerdócio perdido, eu resgato os sacerdotes dispersos e levanto o altar. O altar em pé produz casa. Culto restaurado. Ezequiel capítulo 43. Eu vou te mostrar a planta da minha casa. E você vai mostrar para o meu povo a planta da minha casa para que eles se envergonhem daquilo que eles estão produzindo. O culto e a casa de Deus tem um modelo. Eu não vou fazer o que eu quero, não. Eu preciso de um altar restaurado para que então uma casa seja levantada e então os muros sejam levantados. Fábio, se altar fala de sacerdócio, casa fala de culto, adoração, altar coletivo, presença. Muro fala de proclamação apostólica. Muro fala daquilo que vai ser levantado e proclamado diante das nações. Ou seja, não adianta falar de envio, levantar o sapatinho e balançar e falar chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, né, de ir para as nações, se o altar e a casa e os sacerdócios não estão restaurados. Então, Fábio, a instrução que eu dou é que os líderes, eles precisam se preocupar menos com eventos e mais com gerar discípulos e trazer as casas para viver
a exortação de Ezequias em 2 Crônica 29, versículo 11. Agora, pois, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vosso Deus os escolheu para serem seus ministros e estarem diante dele e acenderem incenso. Ou seja, se nós estivéssemos mais preocupados em levar as famílias da comunidade a viverem uma vida sacerdotal do que fazer coisas rápidas, apostilas mágicas, nós vamos ver algo acontecendo de fato, de verdade, nessa nação, né? O espírito de Elias, ele vai vir para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E o meu temor nessa pandemia é que, assim como David Wilkerson escreveu aquele texto meses depois do ataque, no dia 11 de setembro, as torres caíram e nós perdemos o recado, há um temor no meu coração de que a gente perdeu o recado, Fábio. As coisas parecem que estão voltando ao normal. O shopping já está cheio. O povo já está correndo para voltar para os cultos de novo. Pelo amor de Deus. Arrecadação. Vamos voltar à vida normal. Então, quer dizer, e aí nesse afã de correr para fazer coisa, igual você falou, Fábio, a gente só quer falar. Estamos perdendo um recado. Então, Fábio, para mim, não tem como falar de qualquer outra coisa se nós não gastarmos os nossos próximos meses e anos levando toda a comunidade dos santos a aprender que eles podem ouvir de Deus e ministrar diante do Senhor. Então, a instrução que eu gostaria de dar é: amados irmãos, vamos convocar as famílias e as casas e vamos seguir a ordem de Joel. Você não tem como falar de Joel 2:28 se nós, como geração, não recebemos aquele batismo que fica entre o poste e o altar. Deus não pula etapas e nem pega atalhos. Então, eu entendo, Fábio, que nós ainda não temos, de fato, aquilo que nós queremos. Virá. Eu creio que virá. Nós estamos lendo, orando, falando, ensinando e esperando essa revelação que virá. E eu entendo que até que isso, né, Fábio, nós conversamos esses dias por telefone, é tempo de preparação. É tempo de preparação. Então nós precisamos convocar o povo, restaurar o altar, restaurar o nosso culto, restaurar a nossa casa, para que então os muros possam ser levantados e uma proclamação poderosa. O evangelho do reino possa então concluir as coisas, curar o seu povo, curar a igreja, e então, Maranata. Então, eis aí o grande e terrível dia do Senhor. E como diz 2 Pedro, concluindo, 2 Pedro, capítulo 3, aguardando, esperando e antecipando, abreviando a vinda do dia de Deus. Então, eu queria concluir com isso, Fábio, deixar essa simples instrução profética para todos nós nesse tempo.